dessa história foi quase como um quebra-cabeça que a gente foi encontrando. A gente encontrava peças soltas que a gente nem sabia se eram peças do filme ou não e como elas iam se encaixar nessa história. E o Cuca surgiu nas minhas anotações de um outro filme. E o Cuca chegou roubando a cena completamente e acabou levando aquele outro filme para um outro caminho. Ele acabou virando o personagem daquele filme e se transformou. Então, olha aqui, esse aqui é o diário onde eu comecei a fazer as primeiras anotações dessa história que nem existia. Então aqui, por exemplo, olha que interessante. Você tem o primeiro Cuca que eu fiz. Ele era bem diferente, né? Você vê que tem um cabelão, os olhos mais estreitos, ele tem um bração comprido, uma perninha curta, né? Kitus Trailers, visita mi canal. Esse menino com esse cara mais velho e esse mais jovem que eu não sabia o que era. E depois eu fui descobrindo qual a relação do Cuca, por que ele está aqui de mão dada com esse jovem, e o que esse velho aqui com essa lata na cabeça, não, o que ele faz. A gestualidade do traço, que é muito característica desse projeto, está tudo aqui já no começo, olha. Olha aqui, olha, o menino e essas bolinhas, que são no final depois as bolinhas que o menino vê sair dos instrumentos, né? Olha, Cuca junto da mãe e do pai plantam uma semente, isso é o final, né, do filme. E aí qual a relação com essa semente? O que é essa semente? Cabia a gente descobrir. Então são trechos da história que eu nem sabia onde que iam entrar, né? Quer dizer, eu não sabia qual a relação disso com a história. O filme foi sendo construído dessa maneira. O que eu queria muito era fazer um filme ancorado na ideia de elementos pouco digitais, ou seja, assim, usar muita textura, colagem, lápis de cor, canetinha, caneta Bic, pintura de todos os tipos, aquarela, tinta acrílica. E a ideia era realmente no filme manter essa textura que vem com uma riqueza, né, uma carga de tensão do desenho, né? Esses personagens, a materialidade, ou seja, o grosso de um pastel, a massa que solta do lápis, é parte do corpo desse personagem. Assim, tem muito de encontrar texturas quase inesperadas, né? E aí você vai lidando com esse acaso. A feitura do filme pra gente foi uma coisa que aconteceu dia após dia, e o filme sempre nos falando, a gente sempre atento em ouvir as vozes dele, né? A linguagem é muito rica, né? Ela mesma vai se impondo. Uma coisa vai chamando. Isso aqui não é um Visita mi bicho. canal. Eles viraram bichos porque tudo no filme foi virando bicho. Tudo é a ótica do Cuca. A gente começa a ver o mundo na ótica do Cuca, né? Então, se tem uma máquina que derruba árvores, ele vê um monstrão gigante que engole as árvores. Os guindastes são dinossauros levantando os prédios. Isso não tinha no roteiro original. Mas à medida em que a gente tinha uma das certezas que vamos fazer esse filme a partir da ótica de um menino abandonado pelo pai, que vive no interior e em processo de descobrir o mundo que vai abrindo-se para ele lentamente.
acho que o animador precisa saber desenhar esse personagem como esses traços que eu fiz aqui, né? Tão simples quanto fazer isso aqui, né? Quer dizer, quase não pensar para desenhar o personagem. Quando ele atinge esse ponto, é que tá, acho que, pronto para o personagem ser levado à animação. Ou seja, você não se preocupa mais em como desenhar o personagem. Você está mais preocupado agora ali com como ele se movimenta. Aí chega uma hora que você movimenta o personagem ali na tela ou no papel, como se você estivesse num ambiente meio virtual. Você consegue facilmente enxergando qual a próxima posição que o personagem tem e vai colocando aquele desenho ali, moldando aquele desenho. Como passar da imagem de desenho, da linguagem de desenho, para o vídeo sem ter uma ruptura óbvia, né? A gente pensou em como fazer essa transição, né? Como acontece isso que de repente o mundo real invade, né, o universo lá do Cuca, que está na floresta super lúdica e colorida, né? Aí a gente pensou que o fogo queimasse o desenho, né? É que a gente coloque fogo de verdade num cenário do filme que é feito de papel, e que esse papel consumido pelo fogo sirva de cortina para a imagem de fogo do vídeo, que a gente rompe com a fábula. O mundo invade, né, o jardim. Esse material que a gente criou na pré-produção, onde a gente trabalhou cada ponto específico dessa produção, ou seja, a gente foi de sequência a sequência, esmiuçando. Esse é um material que acabou norteando todo o trabalho que veio depois, desses últimos 2 anos. E aí eu estou criando os personagens agora, em cima dessas sugestões. Estou sugerindo os personagens aqui, ainda é uma sugestão aqui, né? E aí não estou nem animando ainda, estou só meio que posicionando para ter uma ideia da quantidade de personagens em cena. Ela recebe esse material esboçadão, assim, e vai montando com as texturas que a gente escaneia e tal. Cada um desses aqui é um personagem dessa manifestação. Então a gente tem 30, porque além do Cuca, a gente tem a possibilidade de transformar esse coadjuvante, como eu mostrei ali, um cara que é um manifestante X numa menina, a gente troca o rosto, muda a cor de roupa, mantém a mesma animação. Eu acho que essa simplicidade do manifestante, de certa forma, eu queria muito fundo branco no filme, né? Então ela acaba sendo ela representa muito isso, assim. A gente está usando em cada manifestante um jeito diferente a gente explora técnicas diversas nesses personagens, né? Que são mais de 100 personagens em cena. E está sendo divertido descobrir como é cada um deles, né? Realmente a gente trabalha cada personagem. Tudo aqui em cima tá mais pesado, assim, as cores, e o recorte tá muito digital, assim, você vê que não foi pintado aí, né? Foi recortado uma pintura. Tentar seguir uma lógica temática, senão não vai ficar coerente, vai ficar parecendo montagem. Tá ficando bem legal, hein? Essa calça de quem que é? A Erika que fez, de caneta Bic. Que legal! Ela fez e escaneou. Gostou? Eu gostei. Eu só acho que a gente poderia abaixar um pouquinho o tom da calça. Mas estamos quase lá nesse aí, tá lindo. Se há alguma questão ali resolver, é o rosto. Eu acho que o rosto podia ser uma pintura de acrílica. Eu vou fazer alguma de atrás, vocês querem ver se cabe aí. Tá melhor, eu acho. E agora tem uma fase seguinte, que é a montagem de tudo isso, na medida em que eles vão se reunindo num grupo. Esse é um outro trabalho. Eu acho que pode ser legal, assim, em algum momento, a gente der mais a sensação de que a câmera fez assim e a gente viu as pessoas para mudar essa relação aqui, né? Então, se em algum momento a gente voltasse a ver os pés dos do fundo, seria legal. Não sei em que ponto, como você acha que é melhor resolver, mas... Talvez nessa parte aqui não tem mais o Cuca. Ah, pode ser. Não sei
onde vai chegar, mas a ideia é que fosse mais a sensação do menino no meio daquelas cores, não ficar vendo tanto rosto, quase meio que tá aí, vai passar um bichão, alguma coisa entre bicho e pessoa passando, meio borrado. Vamos fazer um... Para ter uma melodia, para ter uma coisa... E se for a parte A da manifestação, tá? Nossa, isso é bem legal, voltar à manifestação. Ser fiel ao filme, né? Ver o que ele tá pedindo e devolver pra ele o som que a gente tem guardado nessa máquina aí. Eles querem algo literal, só que sem ser o som original. Por exemplo, um som de caminhão nós temos que fazer com algum instrumento. Então é muito abstrato o que pode ser, né? Nós temos que chegar mais próximo desse literal, mas ele cabe uma margem gigante. Ou não, enrolada, ela dá uma nota. Porque ele é meio madeira, meio sujo, né? Uns pica-pau, uns bichos que tem na selva que viram essa levada depois. Fala aí. A gente grava em português primeiro. Normal. Com a tua base. Com a base mesmo. Aí a gente grava invertido na nossa base, porque é onde está na cena. E aí depois, dependendo, a gente vê se encaixa alguma coisa do português na nossa base. A gente tem as três possibilidades. Mas... Tá bom. Pô, pra mim é bem mais fácil fazer. Inclusive porque a nossa é um pouco mais lenta. Deixa eu falar ao contrário, acho que é mais fácil até um pouquinho falar mais lento, né? Fala isso aqui pra mim. Asnai. Quero que faça Asnai. Pelo amor de Deus. Então, tá pensando essa aqui é... Não, mas todo mundo vai ficar. É isso, né? É isso. Deixa eu dobrar então. Menino, mundo, menino, mundo, menino, mundo, menino, mundo. Gente, carro, vento, arma, roupa, bola, aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, nós, olha. Tudo bom? Ih, esqueci. Ele sai correndo assim. Ele sai correndo assim. Agora esse sim, esse é mais nervoso. Ele abraça com toda a força, mas tem muito alto, é uma força, mas muito de dentro, é. Ele abraça com força a perna do pai, pro pai não ir embora.
Ana, Oi. eu tô terminando de gravar, mas vai ser legal você, tipo, pôr uma música de fundo. Tá bom, vou colocar. Tem alguma sugestão? Pizza Marino, parece um japonês. Junta as palavras pra elas não parecerem sílabas. Vai. Tá, vese onima kosam elet solirtus solirt somsem solepiavek ekov. O solep você faz uma pausa. Solep iav ekov. Aí o caminho é seu, aí tem que ser bem forte. Forte de emoção. Elet solirt somsem solep iav ekov. A fluência é difícil, né? Difícil. Oninem oemod atlav ritneswov sueda. É a mãe que canta. Tá, então entrar nesse clima. Sente a vontade para desconstruir essa melodia, para simplificar ela. Bazarap, Yosser, Ednarga, Odnum, O, Etrof, Oninen, O. A gente só quer ouvir uma tentativa, por favor, de sua voz desencaixada. Ela tá ótima de ouvir. Precisa ficar um pouquinho mais... Tá. Sem preparação de voz de ator. Tá bom. Bazarap, Yosser, Ednarga, Odnum, O. Eu gosto desse... que sai. Também. Vamos ficar com essa última desse. Al Atnev. Euk Otnev, Ak Atnev. Eu gosto muito dessa inteira. Gente, é lindo, dá vontade de chorar fazendo. Né? Al Atnev, Euk Otnev, Ak Atnev. Arlo med omot Atnev es on. E você acha que dá pra inventar uns passarinhos de flauta? Dá. Ó. Putz, super legal. Meu, vamos gravar isso aí, hein? É a música que o pai toca na lembrança do menino, onde ela acontece perfeitamente. Ele ouve aquela música lindíssima como num sonho. Então a gente tem... que é o pai tocando, né? Meio... Tá aprendendo, o pai não acerta, né? E a graça do pai é isso, né? Que ele é imperfeito. Tus trailers, visita mi canal. E não é? Então. Isso. Vamos ver. Vamos lá.
da maneira que eu gravo, já gravo a estéreo, se você tá do microfone assim. Em XY. Sim. E aí eu já gravo passando de um lado para o outro. Agora sim, vamos para a floresta. A gente ouve mais os instrumentos como bichinhos da natureza. Não, tá bom, essa não tiver. E a tampa também? Não. Ele quer um som de estampado. Agora eu vi que você gostou. 1, 2, 3, 4.